Ok. Olá, irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma aula do livro Mensageiros do Amanhecer. A aula de hoje é a 42ª aula, que é a segunda parte do capítulo 19, Acendendo a Chama Interior, página 244 do livro impresso. Sejam bondosos e generosos consigo próprios. À medida que desenvolverem interiormente a cooperação entre as partes masculina e feminina, serão capazes de encontrar a cooperação para trabalhar com as outras pessoas do planeta e com os seres vindos do espaço, que são vocês todos. Precisam tornar-se soberanos. Nesta transformação evolutiva, necessitam de um espaço seu onde possam operar. Então, nesta transformação evolutiva, necessitam de um espaço seu onde possam operar livremente, sem obrigações para com pessoa alguma. Não podem cobrar as outras pessoas sem dar-lhes o direito de fazer o mesmo. Vocês estão redefinindo, sob vários aspectos, o conceito global de relacionamento e cooperação. Relacionamento é cooperação. É um acordo de cooperação de frequência ou uma fusão de modulação frequencial. A antiga maneira de se relacionarem está se tornando muito irritante, pois estão descobrindo a frequência da liberdade. A vossa missão é trazer esta frequência para o planeta. É claro que primeiro terão que trazê-la para a vossa vida pessoal, a vossa família e outros relacionamentos. O ideal seria que aprendessem a ser livres, mantendo ainda os envolvimentos intrincados em todos os tipos de relacionamentos. Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos trazendo para o planeta uma outra concepção de relacionamento. Uma concepção de relacionamento onde cada um de nós deve ser soberano, onde nós devemos nos relacionar com outras pessoas sem dar a outra pessoa o poder sobre nós. Nós temos que aprender a nos relacionar de forma em que nós estejamos com as polaridades masculina e feminina perfeitamente equilibradas dentro de nós, para que nós possamos nos relacionar com as pessoas de uma maneira que nós não tenhamos desequilíbrios, que nós estejamos por inteiro, de maneira que nós não fiquemos, que nós não venhamos a dar o nosso poder a outra pessoa e nem exercer o nosso poder sobre outra pessoa. Cada um de nós deve equilibrar, ativar e equilibrar a polaridade masculina e feminina dentro de si, de maneira a estar por inteiro em cada um dos relacionamentos, de forma a não nos tornarmos dependentes de outras pessoas, a não nos tornarmos submissos a outras pessoas, dando a outra pessoa poder sobre nós, agindo dessa forma baseado unicamente na polaridade feminina, e nem devemos assumir poder sobre as pessoas, sermos ditatoriais, sermos controladores, manipuladores sobre outras pessoas, exercendo poder sobre outras pessoas, dando com isso vazão às energias da nossa polaridade masculina. Por isso nós devemos estar com ambas as polaridades ativadas e equilibradas, devemos estar por inteiro numa relação, de maneira que nós estejamos completos em si mesmo, que nós estejamos equilibrados, sem sermos dependentes, nem sermos dominadores. Por isso, nós precisamos nos tornar soberanos. O perfeito relacionamento de agora por diante implica numa postura em que ambas as partes são soberanas e ambas as partes são livres. São livres para ir e vir, são livres para
terem o seu próprio espaço, para terem a sua própria liberdade de pensamento, de expressão, de ir e vir, de fazer o que bem entendem em suas vidas. Esse é o essa é a forma de relacionamento da nova dimensão, essa é a forma de relacionamento que vai vigorar na Terra após a ascensão do planeta. Mas desde já nós estamos ancorando essas energias, essa nova maneira de ser e se relacionar. Nós estamos trazendo essas energias transformadoras visando a promover, a influenciar todas as pessoas à nossa volta a nos seguirem nesse processo de ativar e harmonizar as polaridades masculina e feminina dentro de nós, de maneira que nós vamos deixar de ser vamos deixar de ser usados por outras pessoas e vamos aprender a deixar de usar as outras pessoas. Nós vamos promover uma quebra de sistema nesta forma de relacionamentos a nível familiar, a nível profissional, a nível social, enfim, em todos os níveis. Nós vamos aprender e vamos ensinar, influenciar as pessoas à nossa volta a fazer o mesmo, no sentido de integrar a polaridade masculina e feminina de maneira equilibrada dentro de nós, e assim aprendemos a ser soberanos, a sermos dono do nosso próprio poder, sem dar o poder a ninguém e sem usar esse poder sobre ninguém. E nós vamos então poder nos relacionar por inteiro com outras pessoas, de igual para igual, com total liberdade, tendo a nossa liberdade, respeitando a liberdade do próximo, no que tange a sua forma de ser, de agir, de pensar, e respeitando o seu espaço, respeitando o seu livre-arbítrio. É a hora da humanidade aprender a respeitar o livre-arbítrio do próximo. E isso implica, esse processo todo implica, esse processo de mudança implica em começarmos a mudar isso dentro de nossos relacionamentos, de maneira que nós, através disso, influenciamos todas as pessoas à nossa volta a começarem a se tornar iguais a nós. Então, nós vamos começar a amadurecer em relação às formas de relacionamento que temos com as pessoas à nossa volta. Isso começa dentro da nossa própria casa, dos relacionamentos mais pessoais, mais íntimos com os nossos familiares, e vai se expandir até os relacionamentos sociais. Nós vamos estar mudando a nossa forma de agir em relação às pessoas, e as pessoas vão começar a ter em nós o exemplo, o espelho, e vão começar a ser contagiadas por essa nova forma de ser, e vão começar desta forma a se modificarem também na sua forma de agir em relação às pessoas. Nós devemos aprender a respeitar o livre-arbítrio das pessoas, não julgando ninguém, não cobrando ninguém, não interferindo no espaço pessoal de cada um. Porque quando nós julgamos e nós cobramos as outras pessoas, nós damos a ela o direito de fazer cobrança sobre nós e de nos julgar, nos criticar. Então, irmãos, é chegado o momento de nós aprendermos a ter respeito para com a liberdade, o livre-arbítrio de cada um dos nossos irmãos à nossa volta, firmando o nosso poder como soberanos que somos, de ter a nossa vida pessoal respeitada, de ter o nosso espaço e de sermos respeitados na nossa maneira de ser, sem ser julgados, criticados ou cobrados. Mas para isso nós então devemos ser o exemplo, devemos botar em prática
essa nova forma de relacionamento, de perfeito equilíbrio num relacionamento, seja ele entre um casal, seja esse relacionamento entre homem e mulher, seja no relacionamento com os nossos filhos, seja relacionamento com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho ou relacionamento em sociedade. Nós temos o costume de achar que o nosso companheiro ou companheira é nossa propriedade. Nós temos o costume de achar que os nossos filhos são nossa propriedade. Mas não são. Nós temos que aprender a respeitar a liberdade dessas pessoas que estão convivendo conosco, a respeitar a sua forma de ser, sem exigir, sem cobrar, sem querer mudá-los, sem querer transformá-los. Nós temos que aprender a respeitar a nós mesmos para sermos respeitados. E a melhor forma de aprender a respeitar a nós mesmos é não darmos o nosso poder a outrem, não darmos o nosso poder aos nossos companheiros, companheiras, filhos, pais, etc. Não é porque somos filhos que devemos ser submissos aos nossos pais. Nós devemos ter respeito para com todas as pessoas, principalmente para com os nossos pais. Mas respeito não implica em submissão. Respeito não implica em fazer a vontade deles. Respeito não implica em abdicar do nosso espaço, da nossa liberdade, da nossa forma de pensar, de agir. Então, irmãos, seja com relação aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos companheiros ou companheiras, em relação aos nossos patrões, aos nossos chefes, aos nossos colegas de trabalho, em relação a toda e qualquer forma de hierarquia, deve haver sempre o respeito ao espaço, à liberdade, ao livre-arbítrio um do outro, sem que haja qualquer submissão, sem que haja qualquer forma de exercermos o poder sobre as pessoas. Nós devemos ser soberanos, devemos ter o nosso próprio poder e exercê-lo em relação a nós de uma forma equilibrada, sem querer exercer poder sobre as outras pessoas. Devemos respeitar o espaço e o direito das pessoas. Essa é a nova forma de relacionamento que vai nortear os destinos dos seres que fizerem opção pela luz a partir de agora neste planeta. Esta é a nova forma de se relacionar que vai vigorar no planeta de quinta dimensão. Infelizmente, neste planeta, todo relacionamento implica em posse. Quando um homem e uma mulher se casam, o papel tradicional do pai e da moça é conceder a sua mão. Em outras palavras, uma figura masculina adquirirá a sua posse de outra figura masculina, que é o pai. Existe uma incrível expectativa dentro dos relacionamentos em relação ao comportamento do outro. Ou seja, todo mundo está mais preocupado com o que o outro vai oferecer, com como o outro vai agir, como o outro vai se submeter a nós. Né? Procurem perceber com clareza qual é o vosso conceito de relacionamento e este procedimento lhes facilitará as coisas a longo prazo. Da mesma forma como não há posse em relação aos filhos, não há em nenhum tipo de relacionamento. Vocês se relacionam com os outros da mesma forma que enviam energias para trás e para frente. Teoricamente, existe uma comunicação entre todo relacionamento e revezamento. As vibrações masculinas jogaram fora a sua força tanto quanto as femininas. Entregam-nas a um governo que diz: vamos, venham arriscar a vossa vida, vistam a camisa e lutem por nós. Se o vosso corpo for mutilado, nós cuidamos de vocês no hospital e ainda lhe damos um pouco de dinheiro. Que diabo, ação! E os homens simplesmente obedecem e dão suas vidas, vão à luta, dão suas vidas aos seus governos, né?
A cadeia de obedecer e jogar fora a força do indivíduo fica assim completa, ou seja, o indivíduo se anula, joga fora a sua força em prol da força do governo, em prol de um governo que lhe diz o que fazer e ele obedece é, de forma submissa. Está na hora de cada um readquirir o seu poder e ser dono do seu próprio destino e do seu próprio, da sua própria maneira de se conduzir. Ou seja, devemos assumir o nosso livre-arbítrio e não delegá-los a outrem. Infelizmente, a humanidade é muito dependente de outros tomarem decisão por ela. Infelizmente, a humanidade se tornou, age como uma criança cósmica, sempre procurando encontrar alguém onde ela coloca as suas decisões, a sua capacidade de decisão na mão de outra pessoa. Ela está sempre procurando alguém que decida tudo por ela, que faça tudo por ela. A humanidade tem que sair dessa acomodação, desse estado de submissão e tomar o seu próprio poder nas mãos. E parar de dá-lo ao governo, de dá-lo a um companheiro ou companheira, de dá-lo aos seus pais ou de dá-lo a quem quer que seja. É preciso que nós aprendamos a caminhar com nossas próprias pernas, que nós sejamos capazes de tomar nossas próprias decisões, que nós sejamos capazes de agir de maneira, de agir com respeito às pessoas à nossa volta quando elas tiverem que tomar decisões, sem tentar influenciar as decisões dos outros, sem tentar direcionar, sem tentar comandar, sem tentar manipular, sem tentar exercer qualquer forma de pressão sobre outras pessoas. Nós temos que aprender a ser centrados em nós mesmos, não darmos o nosso poder a ninguém e não exercermos o nosso poder sobre ninguém. E isso é principalmente em relação aos nossos governos, em relação aos países, em relação às estruturas políticas e religiosas. Tanto as estruturas políticas como as religiosas têm essa forma de agir de maneira que impõe a sua vontade e exige uma total submissão dos seus seguidores, de forma a se tornarem cegos seguidores e se tornarem fiéis cegos, fiéis seguidores cegos e submissos. Essa forma de agir não tem mais lugar neste planeta a partir desse momento em que nós estamos transitando para a quinta dimensão. Vocês estão abrindo os vossos centros de sentimentos. Os homens costumam ter maiores bloqueios em seus centros de sentimento do que as mulheres. A energia nos homens está estagnada porque sobe do primeiro para o segundo chakra e para aí. O centro do sentimento na vibração masculina não foi ativado. Então o nosso plexo solar nos homens não foi ativado. Foi ativado somente o primeiro e o segundo chakra, e o terceiro chakra, que é o plexo solar, que é o centro dos sentimentos, não chegou a ser ativado. Faz parte da experiência dos últimos 4 a 5 mil anos. A energia feminina que sente, traz vida ao planeta e representa a criatividade, entrou em estado de submissão para dar oportunidade à vibração masculina, que não possui sentimento para governar o mundo. Nós queremos que vocês enxerguem a cena global. Buscamos movimentos de consciência
A energia feminina, portadora da magia e da intuição, concordou em abdicar dessas qualidades. Energia feminina significando não apenas os seres fisicamente femininos, mas toda a consciência feminina. Diversas culturas nativas que viveram na Terra e conheciam a vida possuíam características predominantemente femininas. Não se esqueçam de que os seres femininos literalmente trazem vida ao planeta, pois a vida sai do corpo feminino. Os seres femininos, portanto, são portadores de sentimentos, porque não se pode trazer vida ao planeta e não sentir, a não ser que você participe de um movimento patriarcal que cria drogas para embotar os sentimentos. Quem não consegue sentir a vida, não lhe dá valor. Quando você sente a vida, participa da criação e traz uma vida ao mundo, lhe dá um valor muito maior porque a conheceu. O movimento patriarcal nos últimos 5.000 anos afastou-se completamente do processo do nascimento para o poder. Aliás, o movimento patriarcal nos últimos 5.000 anos afastou-se completamente do processo do nascimento para poder dedicar-se ao desenvolvimento de armas e ao contínuo aniquilamento dos seres humanos. O bloqueio da energia nos homens foi proposital, em geral está estagnada no segundo chakra ou no pênis. As mulheres estão com um nó na garganta porque concordaram há 4 ou 5.000 anos manter silêncio acerca da magia e da intuição que representavam e conheciam como parte da alma gêmea. Então as mulheres estão com um nó na garganta porque concordaram há 4 ou 5.000 anos manter silêncio acerca da magia e da intuição que representavam e conheciam como parte da chama gêmea. A chama gêmea consiste na energia masculina e feminina coexistindo num só corpo, quer seja ele fisicamente masculino ou feminino. Bem, irmãos, o que nós podemos perceber é que nós estamos sendo vítimas de um condicionamento que nos foi aplicado há aproximadamente 4 ou 5.000 anos, com o objetivo de facilitar a nossa manipulação. Até há 4 ou 5.000 anos atrás, havia a forma de nossa sociedade, a forma com que nós nos relacionávamos na nossa sociedade era o matriarcado, onde a mulher era o centro das decisões, porque ela é a mulher que traz a vida ao planeta. E ela tem, as mulheres por trazerem a vida ao planeta, elas têm um sentido de percepção, elas têm uma intuição, elas têm uma sensibilidade, elas têm um sentimento muito aflorado, de forma que elas sempre foram as que tomavam decisões, eram sempre elas, as mulheres que tomavam decisões, seja na família, seja no Estado, seja em todo o agrupamento humano, eram as mulheres que tomavam decisões, porque elas usavam nas suas tomadas de decisões, basicamente, o sentimento, usavam a intuição, a percepção, a sensibilidade. Elas levavam em conta toda a parte emocional e não se limitavam a tomar decisões única e exclusivamente com base na racionalidade, com base no pensamento racional, com base unicamente na razão. Então, há aproximadamente 4 ou 5.000 anos atrás, os nossos deuses manipuladores introduziram o patriarcado, promovendo com isso uma forma de relacionamento fria e racional entre os seres e bloqueando o chakra laríngeo das mulheres, de forma que elas se tornaram submissas e deixaram de expressar o que sentiam, o que pensavam e o que elas
o que elas gostariam que fosse feito. Então, todo esse processo de calar a boca que foi submetido às mulheres deu aos homens o poder de eles assumirem o comando das famílias, dos estados e de todas as organizações humanas. E eles fizeram isso utilizando-se da razão, onde foi colocada toda a emoção de lado, onde a vida perdeu o valor e os homens passaram a utilizar um jogo de poder de forma tirânica, de forma arrogante, usando os seres humanos como bucha de canhão, usando os seres humanos como massa de manobra para o jogo do poder, sem nenhum sentimento, sem nenhum respeito, sem nenhum amor à vida do semelhante. Então, essa é uma forma de manipulação a que fomos submetidos pelos nossos deuses manipuladores, e é uma forma, é uma forma de nos manter escravizados. E nós estamos aqui justamente para quebrar todos os sistemas estabelecidos, estamos aqui para quebrar todas esses paradigmas que foram criados por esses nossos deuses manipuladores e restabelecer o equilíbrio e restabelecer o poder de cada um, homens e mulheres, para que possam coexistir e se relacionar pacificamente, de forma equilibrada, e devolver às esferas de poder aqueles que estão encarregados de dirigir os grupamentos humanos e dirigir o planeta, a necessidade de devolver a esses seres a capacidade de fazerem essa administração com base num equilibrado poder entre a polaridade masculina e a polaridade feminina, ou seja, que façam isso com base num poder proveniente de um perfeito equilíbrio entre as polaridades, de maneira que esses governantes respeitem a individualidade de seus governados, respeite o livre-arbítrio de cada um e não usem os seres humanos para atender aos seus interesses pessoais ou para jogos de poder que visam apenas atender os seus megalomaníacos interesses pessoais. Então, irmãos, há necessidade de nós aprendermos que nós aprendemos a perceber todas as formas de manifestações desses desequilíbrios de poder entre o masculino e o feminino, a começar pela forma como nós iniciamos os nossos relacionamentos familiares. Ou seja, quando um casal resolve se constituir, se unir e constituir uma família, a partir daí já existe toda uma distorção na sociedade que vivemos em relação ao equilíbrio masculino e feminino. É preciso que nós, desde já, comecemos a observar aonde estão esses desequilíbrios, essas distorções, e comecemos a mudar, promover uma mudança. De tal maneira que nós possamos, a partir daí, promover uma alteração a nível global, tá? Promover uma alteração a nível de consciência planetária. Então nós precisamos começar a mudar a nossa expectativa, a nossa forma de agir, a partir dos nossos relacionamentos pessoais, a partir do relacionamento que nós temos com o companheiro ou companheira,
quando nós resolvemos constituir família, e nós possamos daí começar a mudar todo esse conceito, essa forma de ser que é comum hoje no nosso planeta. Nós precisamos aprender a respeitar a sensibilidade da mulher, a sua capacidade de amar a vida, e que nós possamos valorizar isso e dar voz novamente às mulheres que tiveram o seu chakra laríngeo manipulado de forma que elas não conseguem se expressar, que elas não conseguem manifestar os seus sentimentos. Então, irmãos, nós precisamos começar a sermos a exercermos o nosso próprio poder de forma equilibrada, não dando esse poder a outra e não exercendo o nosso poder sobre outras pessoas. Então, nós temos que aprender que temos que valorizar a formação, o perfeito equilíbrio da chama gêmea. O que é a chama gêmea? Muitos irmãos confundem a chama gêmea com a alma gêmea. Na verdade, a alma gêmea não existe. Existe um conjunto de almas gêmeas que são as almas que pertencem à mesma mônada. A mônada é como se fosse uma bolha que emana do Criador, uma bolha de consciência formada por um grupo de consciências individuais que são apartadas do Criador no mesmo instante. Então, um grupo de almas que se tornam conscientes, que se individualizam a partir do Criador no mesmo instante, chamada de mônada, é composta por um grupo de pessoas que têm as mesmas características, que têm a mesma sensibilidade e que têm uma grande afinidade entre si, porque elas são almas que têm todas as mesmas características, as mesmas propriedades. Então, essas almas são almas afins, são almas gêmeas que têm uma atração, uma afinidade bastante grande entre elas. Então, não existe uma alma gêmea, nós temos um grupo de almas gêmeas. Agora, não confundir alma gêmea com chama gêmea. A chama gêmea é aquela... a chama gêmea é o perfeito equilíbrio entre os aspectos masculino e feminino que existe nos seres que conseguiram romper com esse paradigma de manipulação que foi estabelecido a partir do momento em que eles suprimiram o matriarcado e transformaram o planeta num planeta regido pelo patriarcado. Quando eles fizeram isso, eles promoveram o desequilíbrio das polaridades masculina e feminina, e eles, dessa forma, eles apagaram a chama gêmea que existe e deveria existir dentro de cada um de nós. Então, é nossa função, a partir do momento em que nós começamos a despertar, começamos a desenvolver a nossa automaestria, que nós iniciamos a jornada pelo caminho da luz em direção ao nosso desenvolvimento pessoal, em direção a despertarmos dentro de nós a nossa soberania, é necessário que nós reativemos dentro de nós a chama gêmea. É necessário que nós façamos renascer dentro de nós a chama gêmea
que é o perfeito equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina. Para isso, nós temos que despertar dentro de nós a polaridade inversa. Se nós somos seres muito, se somos homens muito metidos a machões, nós precisamos começar a desenvolver dentro de nós as nossas características femininas. Quando dizemos isso, é não se tornar polarizado de forma desequilibrada seres femininos. Quando nós dizemos isso, não é fazer a inversão da polaridade masculina para a feminina, como estamos vendo muitos seres hoje fazendo. O que nós precisamos é despertar a nossa energia feminina e, com isso, equilibrar as polaridades masculina e feminina dentro de nós, deixando de lado esse costume da nossa sociedade de exigir que os homens sejam machões, que os homens sejam radicais nas suas posturas masculinas, de maneira a se impor a força através da razão, através da força sobre as outras pessoas. Então, nós devemos despertar para aqueles homens que têm a polaridade masculina exacerbada em detrimento da feminina. Eles precisam começar a despertar a polaridade feminina de forma que nós possamos ter um perfeito equilíbrio de tomar as nossas decisões com base nos sentimentos. Ou seja, nós precisamos aprender a valorizar os nossos sentimentos e aprender a respeitar os sentimentos das outras pessoas. Então, nas mulheres, as mulheres que são excessivamente femininas, que são as feministas, têm uma tendência a querer impor a sua maneira de ser. Então, ninguém tem que impor a sua maneira de ser na sociedade. Todos têm que estar por inteiro, completos, com ambas as polaridades desenvolvidas. As mulheres que sempre foram muito femininas e submissas precisam aprender a desenvolver o seu lado racional, o seu lado de masculino, de poder tomar decisões de uma maneira usando os sentimentos e a razão ao mesmo tempo. De forma que precisam aprender a se comunicar, a se expressar, precisam aprender a deixar de ser submissas e serem equilibradas. Mas não podem, de maneira nenhuma, se deixar levar pela energia contrária, ou seja, não podem em nenhum momento ativar a energia da polaridade masculina em si em detrimento da feminina, de forma que se tornam seres, as mulheres, as feministas principalmente, que têm por objetivo libertar a mulher desse estado de submissão, contribui para gerar um desequilíbrio contrário, ou seja, levam as mulheres a assumirem posições totalmente masculinizadas, em que se provoca o detrimento do sentimento e da sensibilidade natural da mulher. Então é preciso que haja um perfeito equilíbrio, é preciso que as mulheres tenham voz, que as mulheres se expressem, que elas assumam as suas posições de maneira como soberana, ou seja, quando dizemos soberano não é de forma a querer impor, a dominar, mas que elas estejam centradas, sejam soberanas em si mesmas, de maneira
a terem um perfeito equilíbrio entre a polaridade masculina e feminina, tendo os seus sentimentos manifestos, se manifestando sobre o que pensam, sobre o que sentem, de maneira a não serem arrogantes, de maneira a não serem dominadoras, nem tampouco submissas. Essa posição de equilíbrio, ela é fundamental para que haja um perfeito equilíbrio nas nossas relações familiares, sociais, profissionais, etc. Então, nós temos que aprender a despertar, a ativar dentro de nós a chama gêmea. Essa chama é uma chama muito tênue, muito delicada, que precisa que nós ativemos a chama gêmea e aprendamos a cuidar dessa chama gêmea para que ela esteja sempre em perfeito equilíbrio, para que ela seja sempre gêmea, esteja em perfeito equilíbrio entre as duas polaridades. Então, a chama gêmea consiste na energia masculina e feminina coexistindo num só corpo, quer seja ele fisicamente masculino ou feminino. Então, nós devemos ter a nossa chama gêmea desperta, ativada, de maneira que nós sejamos completos em nós mesmos, que nós sejamos totalmente equilibrados, que independente de sermos homens ou mulheres. A sociedade patriarcal tem sido governada pelo aspecto masculino do eu. Vocês todos experimentaram através da consciência e aprenderam o que funcionaria melhor, preparando-se para a época em que as chamas juntas irão acender-se no vosso corpo. Então, vocês todos experimentaram através da consciência e aprenderam o que funcionaria melhor, preparando-se para a época em que as chamas juntas irão acender-se no vosso corpo. Neste momento, a chama gêmea não mais será procurada como um parceiro fora do eu, mas compreendida como a integração dos eus femininos e masculinos e o amadurecimento de tudo aquilo que o eu já realizou. Depois que tiverem integrado as energias feminina e masculina dentro de vocês e ativado a chama gêmea, irão procurar uma pessoa que também esteja completa, não alguém que preencha uma necessidade vossa ou vice-versa. Então, irmãos, será natural de agora por diante que cada um de nós ative e desenvolva essa chama gêmea, que é o perfeito equilíbrio entre a polaridade masculina e feminina, de forma que nós não vamos procurar mais o complemento nosso fora de nós. Então, o que acontecia era que os homens procuravam a chama gêmea, procuravam ativar essa chama gêmea, buscando a polaridade feminina em outra pessoa, ou seja, buscando um complemento feminino para seu complemento, para a sua energia masculina. O que implicava em muitos desacordos, implicava em muitas dificuldades de relacionamento, porque não era um relacionamento equilibrado, era um relacionamento de dependência. Ou seja, o homem buscava uma mulher que fosse feminina, que fosse submissa, e a mulher buscava um homem que fosse masculino, que fosse autoritário, que fosse dominador. E com isso havia muitos exageros de ambas as partes e havia uma dificuldade muito grande de se manter esse tipo de relacionamento. Era um relacionamento de dependência. Hoje, com a ativação das chamas gêmeas, nós vamos passar a ter um perfeito equilíbrio dentro de nós, nós vamos estar por inteiros e vamos buscar um relacionamento
com outra pessoa que esteja na mesma situação nossa, que tenha desenvolvido já um perfeito equilíbrio entre o masculino e o feminino, ou seja, que esteja com a chama gêmea ativada, de maneira que o relacionamento é um relacionamento de não dependência. Não será mais um relacionamento de dependência, de complementação como havia antes. Pelo contrário, será um relacionamento entre duas pessoas completas em si mesmas, que vão apenas conviver juntas e trocar suas experiências, e não viver uma em função da outra, como era a sistemática de relacionamento em vigor até hoje. Então, nós vamos deixar de ser propriedade um do outro. Por quê? Porque a partir do momento que nós buscamos uma outra pessoa para nos complementar, nós achamos que ela é propriedade nossa. Nós passamos a achar que as características, as energias que essa pessoa tem, complementam a nossa, então essas energias fazem parte de nós e essa pessoa é propriedade nossa. E nós passamos a ter, há 4 ou 5 mil anos atrás, então, um relacionamento de dependência, um relacionamento em que um vive para o outro, em que um completa o outro. Então, de agora por diante, nós vamos ter um relacionamento equilibrado, em que cada um estará por inteiro e que ambos vão conviver. Não vão viver um para o outro, vão conviver, vão viver juntos. Não fazendo uso do seu poder sobre o outro e não se deixando dominar pelo outro. Ambos estarão completos, ambos terão desenvolvido o seu próprio poder e não vão usar o poder, não vão delegar o seu poder a outro, não vão usar seu poder sobre o outro. Então, não será um relacionamento de dependência, não será um relacionamento de um vivendo para o outro, mas serão duas pessoas, cada um vivendo as suas vidas e convivendo no mesmo ambiente, convivendo juntas, trocando experiências. Então, será um relacionamento de parceria, um relacionamento de companheirismo, em que estarão convivendo e dividindo as suas experiências, mas sem qualquer dependência, sem qualquer domínio de um sobre o outro. Então, irmãos, vai ser natural que nós, em nossos relacionamentos, vamos deixar de buscar uma pessoa que nos complete. Nós vamos passar a buscar uma pessoa que esteja perfeitamente equilibrada em sua maneira de ser, sem ser dependente nem ser dominadora. Essa vai ser a tônica da nossa busca, da busca de cada ser humano por um companheiro a partir dessas mudanças de energia que estão ocorrendo no planeta. Durante esse período de mudança, será necessário que as mulheres desatem o nó da garganta e se permitam falar. Chegou a hora. Para os homens, o desafio consiste em compreender as mulheres e sentir. Devem deixar que o sentimento entre na expressão da vossa sexualidade e dos vossos relacionamentos. Muitos homens estão atravessando um período de grande dificuldade em relação às mulheres. É verdade. O que estamos sugerindo à vibração masculina, e isso vale também para as mulheres, quando operam seu aspecto masculino, é que deixem o sentimento entrar na área da sexualidade. Sintam a amplitude da emoção e não apenas a sexualidade física, o estímulo localizado. Existe um estímulo emocional que necessita de um compromisso emocional e de uma confiança emocional. No campo eletromagnético, esse estímulo emocional vai abrir uma frequência dentro de vocês. Esta frequência que a sexualidade representa é um remanescente da vossa divindade. Então, irmãos, é preciso
que homens e mulheres tragam esse equilíbrio de polaridade para o campo da sexualidade, de maneira que a sexualidade possa se manifestar a partir desse perfeito equilíbrio entre as polaridades na forma de uma chama gêmea. Então, a chama gêmea tem que ser levada ao campo da sexualidade, de forma que os nossos relacionamentos sexuais tenham como base a emoção e não sejam apenas um ato localizado a nível físico, que ele deixe de ser simplesmente um relacionamento físico e se torne basicamente um relacionamento emocional. Então, o ato sexual, ele tem que deixar de se realizar apenas a nível físico, ele tem que se deixar de ser um simples ato localizado, um ato em que um estímulo que seja localizado, um estímulo que seja limitado apenas ao físico, mas ele tem que ser preenchido com o emocional. O ato sexual, a nossa sexualidade, ele tem que ter um âmbito maior, ele tem que ter uma dimensão maior, ele tem que estar ele tem que estar satisfazendo não só a nossa necessidade física, mas também satisfazendo a nossa necessidade emocional. Então, o ato sexual, ele tem que deixar de estar limitado à nossa sexualidade e tem que transcender a isso, envolvendo também, a priori, o nosso aspecto emocional, para que depois ele possa atingir a conotação espiritual. Então nós vamos associar à nossa sexualidade o aspecto emocional. E numa outra etapa nós vamos ver aqui nos próximos capítulos como nós vamos adicionar a esse ato sexual o aspecto espiritual. De forma que o ato sexual deixa de ser uma simples forma de prazer físico e ele passa a ter uma dimensão mais elevada. Ele passa a ter um nível de entendimento mais elevado. O ato sexual deixa de operar apenas a nível físico e vai passar a operar a nível emocional e a nível espiritual também. De forma que nós vamos descobrir um grande poder espiritual, o grande poder espiritual que pode estar por trás de um simples ato sexual. O ato sexual, na verdade, é uma manifestação de alto poder espiritual que, infelizmente, é mal compreendido e é desperdiçado alimentando forças que vivem às custas de nosso prazer sexual, forças do umbral, forças de astral, que se aproveitam da energia despendida no ato sexual e nós deixamos de aproveitar essa energia. Ela é servida de alimento para os incubos e sucubos, tá? Que são as forças do umbral que vivem que se alimentam das energias do ato sexual puramente físico. Então nós estamos abdicando, nós fomos ensinados a abdicar do poder emocional e espiritual contido no ato sexual, para que esse ato sexual seja incompleto e ocorra somente a nível físico, gerando uma energia que alimenta seres de baixa frequência vibratória. Então nós estamos abdicando do nosso poder em prol desses seres de baixa frequência vibratória.
É importante que nós inicialmente adicionemos ao nosso ato sexual o componente emocional. Como? Fazendo o perfeito, criando, ativando de forma equilibrada a nossa chama gêmea, que é o perfeito equilíbrio entre as polaridades masculinas e femininas em cada um de nós. Então, através disso, nós vamos estar adicionando ao ato sexual o componente emocional. E mais para frente nós vamos aprender que nós temos no ato sexual uma grande manifestação de poder espiritual e que nós devemos adicionar ao ato sexual o componente espiritual para que nós possamos usufruir desse poder gerado pelo ato sexual de forma completa, ou seja, física, emocional, espiritual, para dessa forma nós podemos utilizar esse poder no aceleramento do nosso processo de despertar e parar de dar esse poder, de utilizar esse poder, doar esse poder como alimento para os seres do baixo umbral. Então esse componente dos nossos sentimentos deve ser então adicionados à nossa sexualidade. Então, principalmente os homens devem deixar que esse sentimento seja inserido na sua sexualidade, deixando de ser um ato físico localizado. E as mulheres precisam aprender a se libertar do nó da garganta, ou seja, do bloqueio que elas trazem a nível de chakra laríngeo, e tenham a capacidade de expressar os seus sentimentos através da voz, de expressar o que elas sentem, o que elas pensam e de lutar pelos seus direitos, porque elas foram bloqueadas no seu chakra laríngeo de maneira que elas não possam lutar pelos seus direitos, que elas não possam se expressar, de maneira que elas se tornem submissas sem conseguir gritar pelos seus direitos. Então, a partir do momento que nós despertamos a nossa chama gêmea e incluímos na nossa sexualidade o lado emocional, nós vamos, no campo eletromagnético, criar uma nova frequência dentro de nós. Esta frequência que a sexualidade representa é um remanescente da vossa divindade. Ou seja, a partir do momento em que nós introduzimos o fator emocional na nossa sexualidade, que nós criamos uma nova frequência dentro de nós, que restabelece em nós uma conexão espiritual, uma conexão divina, né? Que faz renascer em nós toda uma conexão, um aspecto divino dentro de nós. Os homens fecharam o seu centro de sentimento para serem os comandantes do planeta. Foram capazes de guerrear, matar e dominar o planeta por terem fechado este chakra do sentimento. E as mulheres concordaram em fechar o chakra da laringe, o centro da fala, para que os homens tivessem a oportunidade de comandar o sistema sem que elas pudessem se expressar contra, sem que elas pudessem protestar ou reclamar dos seus direitos. Tudo isso agora está chegando a um ponto de equilíbrio, de estabilização, de equalização. As mulheres começam a abrir a sua garganta há cerca de 30 anos. Então as mulheres começaram a abrir a sua garganta há cerca de 30 anos, passando a ter a oportunidade de falar sempre. O problema é que muitas mulheres acabaram fechando o centro do sentimento ao abrirem o da fala.
E começaram então a aparecer os homens. É o movimento feminista que provocou esse desequilíbrio, em que as mulheres abriram o poder da fala, abriram o chakra do laríngeo, mas infelizmente elas copiaram, elas tentaram ser iguais aos homens e acabaram bloqueando o chakra do sentimento, o chakra cardíaco. Então, infelizmente, o movimento feminista quis libertar as mulheres e promoveu uma equiparação das mulheres aos homens, nivelando por baixo, ou seja, copiando, abrindo o centro laríngeo e copiando o homem no que ele é em suas virtudes e em seus defeitos, ou seja, abrindo o chakra laríngeo e fechando o chakra do sentimento, que é o chakra cardíaco. Então, as mulheres passaram a buscar uma igualdade com os homens, se nivelando por baixo aos homens, copiando as virtudes e os defeitos dos homens. Então, é necessário que essas mulheres promovam a mesma coisa que os homens, a reabertura, a reativação do chakra do sentimento, do chakra cardíaco. Então, o problema é que muitas mulheres acabaram fechando o centro do sentimento ao abrirem o da fala. Começaram a aparecer os homens. É necessário equilíbrio. A mulher agora está sentindo a necessidade de despertar o princípio feminino dentro dela. Vive num corpo feminino e controla o uso da vibração masculina no seu interior. Saiu para o mundo, sente-se poderosa, pode andar pelas ruas sem um véu a esconder o rosto e decidir se deseja ou não se casar. É dona de si, é responsável por suas próprias decisões, está começando a se tornar mais suave, despertando o seu lado feminino que a nutre e vitaliza. Ao se tornar inteira com suas porções masculina e feminina e se permitir vivenciar o DNA evoluído, ela transmite uma frequência, e esta será a frequência predominante no planeta. Então, irmãos, a mulher conseguiu se libertar de uma série de leis e costumes que a mantinham submissas, né, como a necessidade de usar véus em locais públicos, etc. Então, cada sociedade tinha costumes próprios que foram instituídos como uma forma de manter a mulher longe do poder, a manter a mulher submissa, seja em casa, seja na sociedade, né? Ao ponto de nós termos algumas culturas onde a mulher tem o seu clitóris extraído na puberdade, de uma forma de evitar que ela possa ter o prazer sexual. Então, irmãos, vejam o absurdo a que se chegou em algumas sociedades, em algumas culturas, com o objetivo de suprimir da mulher a sua capacidade de se expressar, a capacidade de sentir, de se expressar. Infelizmente, a mulher, na sua busca pela sua igualdade com os homens, ela evoluiu em alguns aspectos, mas ela fechou o seu chakra de sentimento. Ela aboliu, ela se quis tornar iguais aos homens em tudo, inclusive na sua incapacidade de sentir, de amar, de sentir, de ter sentimento. E a mulher, então, ela se tornou, ela foi à luta, ela foi ao mercado de trabalho, ela se tornou igual aos homens, e muitas conseguiram se tornar pior que os homens. Aquelas mulheres que se tornaram executivas, e nós já tivemos muitas experiências pessoais nesse sentido, as mulheres que se tornaram executivas, que se tornaram chefes em órgãos públicos e em empresas privadas, elas se tornam tão ditatoriais,
elas se tornam tão arrogantes, tão frias, que elas conseguem superar os homens em sua capacidade de ser ditatorial, de serem frios e arrogantes. Elas conseguem se tornar piores que os homens como ser humano. Elas conseguem ser profissionais melhores que os homens, mas como? Agindo com a razão e com nenhum sentimento. Porque os homens, quando administram uma equipe de pessoas, um grupamento de pessoas, eles são racionais, mas não são totalmente isentos de sentimento. E as mulheres conseguem, quando estão competindo com os homens, se tornarem piores que os homens, porque elas conseguem se tornar muito mais racionais que os homens e muito mais frias e sem sentimentos que os homens. Então, em vez de elas tentarem se tornar melhores que os homens, elas conseguem se tornar piores que os homens. Muitas delas conseguem se tornar profissionais melhores em postos de comando, profissionais melhores que os homens, mas à custa do quê? À custa de perseguição, à custa de intriga, de manipulação, à custa de uma total falta de respeito ao livre-arbítrio, aos sentimentos e à liberdade de cada um. Esse é um padrão que está se formando e que a mulher precisa se libertar deste padrão, não competindo com os homens, assim como os homens não têm que competir com as mulheres. Isso é um padrão de separação, de conflito, que é gerado pelas forças de manipulação. É dividir para governar. Então, eles são mestres em colocar religiões contra religiões, raças contra raças, cor contra cor, homens contra mulheres e mulheres contra os homens. Então, é preciso que os seres humanos despertem e entendam que não tem que competir, haver competição entre homens e mulheres. O que precisa é que cada um desenvolva dentro de si a chama gêmea e desenvolva assim, ative assim as polaridades masculina e feminina em perfeito equilíbrio, de maneira que nós possamos ter um relacionamento equilibrado e de respeito entre os seres, independente de sexo, de raça, de cor, de religião, independente do que quer que seja. Porque, no fundo, somos todos um, somos todos filhos do mesmo Criador. Não há por que deixarmos nos levar pela simples forma exterior de ser para, com isso, nos julgarmos no direito de exercermos o nosso poder sobre quem quer que seja. Nós não temos o direito de, com base em simples aspectos exterior, de cor, de crença, etc., se achar no direito de ser, de manipular, de sermos superior a quem quer que seja, ou de sermos inferior e sermos manipulados, sermos submissos a quem quer que seja. Somos todos iguais, em essência. Nós não temos cor, não temos religião, não temos sexo, somos todos iguais. Somos todos um. Perante o Criador, somos todos iguais. Então nós não temos o direito de simplesmente, de levarmos em consideração simples aspectos exteriores para nos julgarmos mais ou menos do que qualquer outra pessoa. Nós não devemos delegar o nosso poder a ninguém pela forma física nossa ou de outrem.
como também não devemos aceitar que ninguém exerça poder sobre nós pela nossa forma exterior, pelas nossas características exteriores ou de quem quer que seja. Então, irmãos, nós temos que aprender que nós devemos unir as duas polaridades e avançar e crescer e não copiar o que existe de pior do sexo oposto ou de ficar em conflito ou disputa. As mulheres procurando, seguindo essa filosofia do dividir para governar, que se manifesta através da competição de conflito, elas quiseram se tornar livres, independentes, quiseram se tornar iguais aos homens e conseguiram copiar aquilo que os homens tinham de pior e conseguiram ainda mais, piorar mais aquilo que tinha de pior entre os homens. E elas estão conseguindo sucesso às custas de uma total distorção. Elas estão provocando uma distorção muito maior do que aquela que já havia, que era a falta de sentimento no relacionamento profissional. E as mulheres estão transferindo esse tipo de competição, esse tipo de situação para os seus relacionamentos pessoais, para o seu casamento, para a sua família, para o ambiente familiar. De tal forma que nós temos hoje uma declarada guerra de sexo entre homens e mulheres, que é cada vez mais estimulada pelos nossos deuses manipuladores. Então, irmãos, está na hora de nós aprendermos o que é a ativação da chama gêmea e que nós trabalhemos nesse sentido, no sentido de promover o equilíbrio dentro de nós, despertar o nosso poder pessoal e aprender a respeitar o poder pessoal de cada uma das pessoas à nossa volta, de maneira que nós passemos a conviver com as pessoas e não viver um para o outro. Então, como nós já vimos, tudo isso agora está chegando a um ponto de equilíbrio, de estabilização, de equalização. As mulheres começaram a abrir sua garganta há cerca de 30 anos, ou cerca de 50 anos, 30 anos, e quando o livro foi escrito, passando a ter a oportunidade de falar sempre. O problema é que muitas mulheres acabaram fechando o centro do sentimento ao abrirem o da fala. Começaram a aparecer os homens, ou seja, aparecer os homens naquilo que ele tem de pior, E começaram a piorar mais isso, A ficar mais, conseguindo ser pior que os homens. É necessário equilíbrio. A mulher agora está sentindo a necessidade de despertar o princípio feminino dentro dela, ou seja, muitas mulheres estão percebendo que esse caminho de libertação das mulheres acabou levando elas a se afastarem dos sentimentos. Então, elas agora estão sentindo a necessidade de despertar o princípio feminino dentro delas, vivem num corpo feminino e controlam o uso da vibração masculina no seu interior. Saiu para o mundo, sente-se poderosa e conseguiu muitas vezes se tornar mais poderosa que os homens, de maneira mais fria e calculista do que os homens, Pode andar pelas ruas sem um véu a esconder o rosto e decidir se deseja ou não se casar. É dona de si, é responsável por suas próprias decisões. Está começando a se tornar mais suave, despertando seu lado feminino que nutre e vitaliza. Ao se tornar inteira com suas porções masculina e feminina e se permitir vivenciar o DNA evoluído, ela transmite uma frequência e esta será a frequência predominante no planeta. Então nós teremos uma frequência no planeta que será uma frequência equilibrada entre a polaridade feminina e masculina, que vai regir os destinos da próxima civilização. É inevitável que os homens abram o centro do sentimento. É o próximo passo que precisam dar para estabelecer o equilíbrio com as mulheres.
Isto vai acontecer muito depressa para os homens. Não será um processo de 30 anos, pois os homens em nossos dias parecem uma multidão caótica. Perceberam que não gostam nem um pouco do que está acontecendo e questionam a sua autoridade. Em determinado momento, essas frequências se tornarão predominantes. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar no laboratório fazendo experiência com um animal e de repente o seu chakra do sentimento se abrir completamente. Ele passará a sentir a dor que o bichinho está sentindo. E tudo aquilo que vinha fazendo torna-se monstruoso. Dá meia volta e sai do laboratório para nunca mais voltar, pois ficou realmente chocada. Isto é o que vai acontecer com a vibração masculina. Então, à medida que esses sentimentos forem despertando, muitas das atividades que nós temos como atividades rotineiras na nossa sociedade deixarão de existir, porque as pessoas, à medida que forem tendo o seu chakra cardíaco sendo ativados, esses sentimentos vão aflorar e essas pessoas vão perceber que a sua atividade não tem mais lugar dentro dessa nova concepção em que dentro dessa nova maneira de ser em que a chama gêmea vai estar equilibrada dentro de si, vai estar ativa dentro de si. Então essa chama gêmea, à medida que ela é ativada, ela levará muitos dos seres humanos a reverem de uma maneira profunda e contundente a sua maneira de ser na sociedade, a sua postura na sociedade, e com isso muitas atividades que nós temos hoje na nossa sociedade deixarão de existir e muitos estarão buscando outras formas de ser e de agir que esteja compatível com a sua chama gêmea, com os seus sentimentos que foram ativados. Então, irmãos, essa nossa aula de hoje, ela mostra bem claramente para nós a necessidade de nós revermos as nossas polaridades, ativarmos a chama gêmea, para que nós possamos ter relacionamentos mais equilibrados em nosso planeta. Precisamos então rever as formas de relacionamento que existem hoje, porque nós fomos condicionados pelos seres que nos manipulam a agir de maneira que nós abrimos mão do nosso poder em benefício deles. Está na hora de nós recuperarmos o nosso poder e sermos seres equilibrados e termos assim uma forma de relacionamento em todos os níveis mais equilibrada, ter relacionamentos mais equilibrados em todos os níveis, familiar, social, profissional, etc. E assim nós sermos donos do nosso próprio destino. Então essa é a nossa aula de hoje. Nós queremos abrir o nosso chat para perguntas, pedindo que os nossos irmãos façam as perguntas sobre a nossa aula de hoje e coloquem essas dúvidas. E nós vamos pedir a todos que meditem em suas meditações, que meditem sobre o conteúdo da aula de hoje, para que nós possamos começar a nos libertar desses condicionamentos que nos foram impostos há milhares de anos e comecemos a ativar a nossa chama gêmea e a sermos donos do nosso próprio poder. Alguma dúvida sobre a aula de hoje?
nosso irmão Rick está nos perguntando, quando você diz sobre as mulheres terem piorado, é um fator relacionado à natureza pessoal delas? O Rick, por favor, reformule a vossa pergunta aí, que nós não conseguimos entender a dimensão da sua dúvida. Quando você diz sobre as mulheres terem piorado, é um fator relacionado à natureza pessoal delas? O que nós entendemos é o que a sua dúvida, se é um fator relacionado à natureza pessoal delas. O que você quis dizer com isso? Qual é a sua dúvida em relação a isso? Bem, o que nós podemos dizer é o seguinte, que as mulheres, dentro desse clima de competitividade com os homens, elas conseguiram bloquear totalmente o seu chakra cardíaco. Querendo ser melhores, querendo competir com os homens, elas conseguiram ser piores que os homens, ou seja, elas conseguiram mais sucesso em bloquear o seu chakra cardíaco que os homens. Os homens têm o seu chakra cardíaco bloqueado, mas os homens ainda têm algum sentimento. E as mulheres, dentro da sua competitividade, querendo competir e ser melhores que os homens, elas conseguiram bloquear totalmente o seu chakra cardíaco e conseguiram se tornar déspotas tirânicas, sem nenhum sentimento com o seu semelhante, seja no seu lar, seja no seu ambiente de trabalho, e com isso elas conseguiram se isso está relacionado a alguma característica específica da personalidade feminina, olha, nós não conseguimos, não sabemos se esse agravante, essa radicalização que ocorreu nas mulheres, se isso teria alguma consequência na alguma característica pessoal das mulheres. Talvez as mulheres estejam conseguindo superar, mas em função do seu preciosismo. A mulher ela é muito mais detalhista que os homens, ela é muito mais preciosista e detalhista que os homens, né? Quando ela emprega a sua capacidade racional e abdica da sua capacidade emotiva, ela consegue descer a detalhes que transforma isso em algo muito mais potente, muito mais radical. Os homens, normalmente, eles são mais vê as coisas mais por um geral. Os homens normalmente têm uma forma de conduzir assim em que eles se baseiam mais no geral, mais no e as mulheres elas se pautam mais pelos detalhes. Então, na hora de serem, na hora que elas assumem o comando, seja do lar ou seja num relacionamento profissional, elas usam
essa sua característica de serem mais detalhistas de uma maneira muito mais repressora, de uma maneira muito mais autoritária. Elas conseguem criar um clima de terrorismo muito maior, porque elas descem a nível de detalhes, enquanto que o homem, que é prepotente, que é arrogante, que é ditatorial, ele faz isso de uma maneira mais ampla, mais geral, mais coletiva. As mulheres conseguem fazer isso a nível pessoal, dentro de um grupo de trabalho em que a mulher tem o comando, ela consegue descer o nível, ela consegue exercer um poder a nível pessoal sobre cada uma das pessoas, de maneira que ela consegue transformar o ambiente num ambiente de terror, num ambiente de ditatorial, no lugar de que a convivência se torna praticamente impossível, porque elas conseguem levar isso a um nível pessoal, enquanto que o homem é tirânico de uma maneira geral, a mulher consegue, as mulheres conseguem ser tirânica a nível pessoal. E ela consegue explorar as fraquezas e os defeitos de cada pessoa no seu processo de pressão, de tirania, ou seja, ela consegue invadir o nível, consegue invadir consegue invadir a privacidade de cada ser. Ela explora para fins de exercer a sua pressão, o seu poder sobre as pessoas, elas exploram as fraquezas de cada pessoa. É diferente do homem, que consegue ser tirânico de uma maneira geral, tratando todos de uma maneira geral. A mulher, ela consegue ser tirânica explorando as características pessoais de cada um, explorando o que cada um tem de defeitos para exercer o seu poder pessoal sobre cada um. Então, é uma forma de agir totalmente diferente dos homens, em que os homens ele se impõe sobre uma massa e a mulher se impõe sobre cada um daquela massa. Ela consegue usar o seu poder a nível individual, usando as fraquezas, os defeitos de cada um como forma de chantagem, de pressão sobre cada um. Então, elas conseguem ser piores que os homens porque elas conseguem trazer o que era um terrorismo a nível de grupo para um terrorismo individual. Então, essa é uma característica das mulheres, por elas serem detalhistas, serem perfeccionistas, detalhistas, e elas conseguem então sair do todo para o individual. Por isso elas conseguiram se tornar pior que os homens dessa competição nesse aspecto. Mais alguma pergunta? Ok, então não havendo mais perguntas, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, agradecendo a presença de todos os nossos irmãos que aqui estiveram presentes conosco, agradecendo a todos pela oportunidade que nos deram de cumprirmos com a nossa missão, de estarmos aqui como instrumentos da luz. Queremos agradecer aos nossos irmãos do IPEC pela assessoria, pela assistência que nos deram, pelo espaço que nos abriram aqui. Queremos agradecer a todos os nossos espíritos guardiões, aos nossos mentores, aos nossos protetores e entidades de luz,
aos nossos mestres, aos nossos guias, aos nossos orixás, aos nossos xamãs, nossos animais de poder, aos nossos irmãos estelares que estiveram aqui conosco na aula de hoje, nos dando proteção, segurança, nos envolvendo com suas energias, nos dando seus ensinamentos. Queremos agradecer a Arcanjo Miguel, comandante Assachirã e todos os comandos estelares, por terem estado aqui conosco, nos firmando, dando segurança, dando proteção e segurança à nossa sala de aula. Queremos agradecer aos nossos irmãos estelares, aos nossos irmãos pleidianos, que aqui estiveram, que aqui estão nos envolvendo com suas energias amorosas, nos ministrando seus ensinamentos, ativando os códigos de verdade interior que trazemos dentro de cada um de nós. Queremos agradecer ao nosso grande Pai, Criador primordial, por ter permitido que mais uma vez aqui estivéssemos reunidos, por ter permitido a presença de todos os irmãos da luz que estiveram conosco, nos dando orientações, nos envolvendo com suas energias, nos dando proteção e segurança. Queremos desejar a todos uma ótima semana, uma semana de muita paz, muita luz, muito amor, muita alegria, muito sucesso, muitas realizações. E até a nossa próxima aula no próximo sábado, quando aqui estaremos para mais uma aula sobre o livro Mensageiros do Amanhecer. Um grande abraço carinhoso a todos. Fiquem na paz, na luz profunda. Nós amamos a todos vocês.